E daqui eu vou trazer para vocês repercussão no Palácio do Planalto, não só sobre esse assunto do qual falávamos agora. As organizações criminosas brasileiras sendo chamadas de terroristas na letra da lei pelos Estados Unidos. Também tivemos, na última semana, novas tarifas sendo propostas pelos Estados Unidos. Diante disso, integrantes do Palácio têm uma forte expectativa de que o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversem novamente sobre esse assunto, agora durante a cúpula do G7, que acontece entre os dias 15 e 17 de junho na França. Apesar de o governo brasileiro ainda não confirmar propriamente se existem negociações para uma bilateral, auxiliares do Lula me dizem que é muito difícil que os dois presidentes, inevitável a palavra usada, participem do mesmo evento sem ao menos um encontro. Nesta semana, Lula afirmou que vai participar da cúpula e que decidiu isso depois de anunciadas as novas tarifas pelos Estados Unidos. Abre aspas, disse o presidente Lula, eu nem ia no G7, mas agora eu vou. Foi o que disse durante aquela reunião ministerial no Palácio do Planalto. Lula também reforçou que é preciso colocar ordem na casa diante do que classifica como um processo de enfraquecimento do multilateralismo. O presidente também fez críticas ao tratamento dado pelos Estados Unidos ao Brasil nos últimos dias, com essas duas medidas sendo implementadas, uma na área de segurança pública e a outra na área do comércio. A fala do presidente Lula ocorre depois da divulgação de novas propostas tarifárias por parte do representante comercial dos Estados Unidos, o USTR. Washington propôs primeiro uma tarifa de 25% sobre as importações brasileiras e agora já avisa também que estuda tarifas adicionais de 12,5% para produtos de países, incluindo o Brasil, novamente, que na avaliação dos Estados Unidos não adotam medidas para conter a produção de mercadorias, ou seja, compram mercadorias produzidas, segundo os Estados Unidos, com trabalho forçado. Essa é a visão dos americanos. Em meio à escalada da tensão entre os dois países, o Ministério das Relações Exteriores, o ministro Mauro Vieira, conseguiu ali rapidamente conversar com o Jameson Greer, o chefe do USTR, o departamento que propõe essas novas tarifas. Eles estavam numa reunião, ali várias reuniões da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, quando se encontraram em Paris, agora essa semana. Greer, a minha apuração traz que ele tomou a iniciativa de abordar Mauro Vieira com uma promessa de que está dialogando, vai continuar dialogando com o Brasil num contato fluido, foi a forma como foi traduzida a mim por um interlocutor do Mauro Vieira. Mauro Vieira respondeu que há disposição do Brasil em seguir com esse diálogo e que as recomendações das tarifas de 25% e 12,5% exigem agora intensificar essas negociações, lembrando o ministro que elas ainda estão dentro do prazo de 30 dias dado pelos dois presidentes Lula e Trump quando da visita de Lula à Casa Branca. A expectativa aqui em Brasília é que uma nova rodada de discussões comerciais entre representantes dos dois países aconteça nos próximos dias antes da realização da cúpula, ou seja, que até lá o caminho seja pavimentado pelos técnicos. Um eventual encontro do Lula com Trump ocorreria num contexto, como a gente explicava agora, delicado ainda para o Brasil, depois dessa outra decisão anterior dos Estados Unidos em relação à segurança pública de classificar facções criminosas como o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. A Larissa Rodrigues vem aqui falar com a gente. Larissa, bom, o Lula deixou ali a porta entreaberta, né, para que uma conversa com o Trump ocorra nesses termos sobre as novas tarifas. O que o Planalto espera é conseguir viabilizar uma conversa, nem que seja um diálogo rápido a respeito dessa proposta. O que parece, né, Larissa, é que o Planalto ele ainda tem uma crença de que junto ao presidente americano, o Lula consiga reverter parte
dessas medidas anunciadas pelo Departamento do Comércio. Como é que você descreveria hoje a situação lá no governo dos Estados Unidos, né? As posições que a gente sabe às vezes são até divergentes em relação a essas medidas. Tainá, tem dois detalhes que vale a pena a gente enfatizar que motiva não somente Lula, como todo o governo brasileiro, a acreditar na possibilidade de uma negociação com o governo norte-americano. Primeiro foi aquele esbarrão, trouxemos aqui ao vivo com você, com a Isabel Mega, do próprio ministro de Relações Exteriores com o responsável ali por essa determinação do governo de Donald Trump. Naquele diálogo muito curto, os Estados Unidos deu a entender que estão abertos para negociar, para conversar e analisar essa sobretaxação, essa tarifa adicional. O segundo ponto também porque motiva Lula. O próprio presidente Donald Trump, normalmente, ele joga a coisa lá em cima para abrir um espaço para negociação. Aconteceu com outras sobretaxações, não apenas aqui no Brasil, como também com outras nações, com outros países. Então, normalmente, Trump vem com uma decisão muito pesada para depois ir voltando atrás e ir cedendo aos poucos. Então, esses dois, essas duas pontas têm motivado o governo norte-americano. Claro que também, o governo brasileiro, desculpa, claro que também há uma vontade de Lula de se fazer importante diante de tudo que está acontecendo e isso tem um viés político, né? Eleições de outubro, a gente sabe que isso está acontecendo. De Lula querer demonstrar ter uma relação de proximidade com Donald Trump, ele voltou a citar a história da química e é como se fosse uma aposta de que as coisas podem melhorar. Mas a gente trouxe isso ontem no Bastidores, o entendimento de que essa janela para Lula surfar, politicamente falando, ela é curta. Se daqui a um tempo não se consegue avançar em nada, não melhora essa sobretaxação e pode ocorrer, por exemplo, Flávio Bolsonaro conseguir mais algum encontro e depois desse encontro ter um recuo do governo norte-americano, aí essa defesa política pode acabar saindo pela culatra. Mas o que dá para a gente afirmar? Lula está indo com sua equipe para o G7, há conversas, ou pelo menos tentativas de conversas do ministro da Economia com alguns representantes, com seu igual ali no governo norte-americano. O vice-presidente também está nessa empreitada, digamos assim, para tentar falar com as indústrias norte-americanas, tentar falar com empresários dos Estados Unidos. Então, é uma força-tarefa do governo brasileiro para tentar reduzir um pouco essa sobretaxação, com um certo otimismo, por conta do histórico de Donald Trump e por conta do que foi sinalizado naquele esbarrão do ministro das Relações Exteriores. Mas essa janela é curta e Lula está de sobreaviso sabendo disso. Que esse entendimento de que essa taxação, depois de encontros de Flávio Bolsonaro com Trump, pode ser boa, politicamente falando, pode também sair pela culatra essa tentativa se nada for feito num curto prazo. Tainá?